Oi, Madu. Oi, Jéssica. Oi, Eric. Tudo bem com vocês? Boa tarde, gente. Tudo certo? Ó, não sei se dá para ouvir, mas está rolando uma obra aqui do lado que começou um pouco antes da minha outra aula, que eu dei às 3, que eu acabei agora há pouco. Então, não tem muito o que fazer, tá? Na semana que vem, eu dou aula lá do Adélia, já que agora eu sei que a obra começou. Depois de 3 anos, a obra começou, então a gente se muda na semana que vem, né? Mas hoje não tinha muito o que fazer, porque eu tinha acabado de chegar em casa, não dava tempo de ir até lá e me fixar lá, tá bom? Tudo bem, e vocês? Vamos aqui terminar nossa... A gente vai praticamente terminar a apostila hoje, vai faltar um módulo, tá bom? Vai faltar o último módulo, mas esse último módulo, ele é uma continuação do módulo que a gente vai fazer. Então, gente, a parte de teoria pesada acaba hoje, tá bom? Porque os 2 últimos módulos, eles são muito facinhos, são muito tranquilos. Eu vou mostrar para vocês depois. Vamos continuar a nossa cultura midiática? Bem tranquilo. A gente já começou falando semana passada da mídia, né? Então a gente falou sobre o papel da mídia nas interações sociais, a gente falou sobre a origem dessa palavra, que já mostra um pouquinho para a gente sobre essa influência aí, né, estadunidense, certo? Na nossa cultura, na nossa língua. Conversamos sobre como esse processo de emitir a mensagem, receber a mensagem está 1000 vezes diferente, 1000 vezes mais acelerado e intensificado, certo? Conversamos também sobre qual é o objeto das ciências sociais, né, que são os meios de comunicação de massa. A gente Tá, Jéssica, eu vou ver isso, tá bom? Fala para ela que eu vejo isso, fique em paz. Tá bom. Imagina. Eu achei que tinha resolvido, porque daquela. Bom, enfim, eu vou ver isso, fique em paz. Vejo isso na semana que vem. Na segunda-feira, né? Porque eu preciso ir lá na secretaria, eu não consigo arrumar agora sozinha, eu preciso que a secretaria me libere, tá bom? Mas eu faço segunda-feira, eu já falo com o pessoal. Tá, voltando aqui. A gente viu como os meios de comunicação são utilizados para projetar, certo, a cultura de massas e promover a padronização cultural. Um segundo, gente, só um segundinho. E voltei. Desculpa, tinham aberto aqui a porta. Achei que era alguma coisa importante. Porque raramente alguém entra quando eu tô dando aula, então quando alguém entra, acho que é alguma coisa tipo, ó, alguém morreu. Mas enfim. A gente se utiliza dos meios de comunicação para projetar a cultura de massa, certo? E para promover a padronização cultural. A gente conversou sobre como são poucas pessoas produzindo para muita gente. Até demos exemplos aí das Kardashians, né? Que, tipo, tem 200 milhões de seguidores. Ou mesmo quando a gente pensa nessas blogueirinhas que tem muita influência, que nessas influências, né? Que vão projetar aí conteúdo, e o conteúdo a vida delas, fazer publicidade, certo? É uma pessoa, uma equipe pequena, produzindo para muita gente, para milhares de pessoas, né?
E a gente também já falou sobre como esse processo de massificação tem a intenção de influenciar os indivíduos por intermédio dessas informações que são veiculadas pelos meios de comunicação, né? Então, a gente quer influenciar a maior quantidade de pessoas, certo? Através dessas informações, sejam elas verídicas ou não, ok? Bom, meu filho, foi? A indústria cultural, ela é uma teoria, na verdade, é um conceito desenvolvido pelo Theodor Adorno e Max Horkheimer na Escola de Frankfurt. A indústria cultural é um conceito que está dentro da teoria crítica, certo? Então, Adorno e Horkheimer, eles vão escrever a teoria crítica, né? Na verdade, a Escola de Frankfurt está ali, né? O Habermas também, ele é um teórico crítico, certo? Que justamente é esse o ponto dele, gente, criticar, né? O que eles vão criticar? Eles vão criticar essa produção, ok, de massas. Então, eles são dois alemães, né? Essa escola começa na Alemanha e eles são dois alemães judeus vivendo ali na década de 30 na Alemanha. Não é uma boa você ser judeu vivendo na década de 30 na Alemanha, né? Porque tá começando ali a ter o apogeu nazifascista. Então, assim, e eles começam a perceber que esse Estado totalitário, ditatorial, ele está usando de uma forma muito escancarada a cultura e a produção, na verdade, né, seja de filmes, revistas, rádio, a proibição de filmes, revistas, rádios, enfim, é uma produção bem massificada de uma propaganda para passou sua mensagem e que tá dando certo. Eles, obviamente, como as pessoas inteligentes que eles são, fogem da Alemanha nazista, certo? Porque, bom, eles conseguem, né? E eles passam tempo em Londres e passam tempo nos Estados Unidos. Quando eles chegam nos Estados Unidos, eles percebem que, de uma forma meio que subliminar, né? Não tão escrachada quanto no Estado totalitário alemão, mas de uma forma entre linhas, está acontecendo a mesma coisa e está sendo desenvolvido essa propaganda para perpetuar certas ideias, certo? E com o objetivo de massificar os veículos de comunicação, para vender uma ideia de vida, uma ideia, né, de ideologia mesmo. Aí surge, por exemplo, Super-Homem, Capitão América, enfim. A gente vai ter um boom da indústria de hollywoodiana com os filmes na década ali de 40, né, de 30 e 40, com vários filmes que são todos iguais, mas que com os mesmos atores, etc., que são os grandes, começam, né, quase que os blockbusters ali, certo? A própria música, tudo muito sem crítica, né? Eles vão perceber que essa produção massificada, ela não contém profundidade. Então, não é uma coisa que eu posso parar e analisar e tirar uma mensagem. Na verdade, não nem tirar uma mensagem, que tirar uma mensagem eu consigo, mas eu não consigo, aquilo não me faz pensar. Eu não preciso refletir sobre, entendeu? É um consumo fácil, rápido, né? Então, você vai num cinema para ver uns Vingadores. Você não precisa sentar e analisar esse filme sociologicamente, filosoficamente. Não é um filme que você que tem uma profundidade nos personagens e na história que vão fazer com que isso seja necessário para você, né? Que te induzem a isso, a esse pensamento, esse raciocínio, a essa produção crítica. Muito pelo contrário, né? Ele é um filme para quê? Para te alienar, para ser seu ponto de escape, sua válvula de escape, né? E aí as classes dominantes vão ser esses centros de produção, tá? Que vão direcionando e definindo qual vai ser esse conteúdo. E aí, essa assimetria entre classe dominante e classe dominada, pela classe dominante
ser a geradora de conteúdo, ela também é geradora de dominação cultural, certo? Por meio dessa recepção difusa da classe dominada, porque é uma recepção, assim, meio que até apática, a gente só consome, a gente não reflete, não pensa muito, né? Pensa aí numa feiticeira, numa Sabrina, certo? Esses clássicos aí. Essa indústria cultural, a gente pode resumir entendendo que é quando a produção cultural entra nos moldes da produção industrial, certo? E aí ela vai ser utilizada para reforçar a alienação. Então, lembra lá no primeiro ano que vocês viram a alienação? Que vocês viram que acontece, né? Vocês viram a reificação também, mas quando a gente fala de alienação, no sentido de que eu estou separando aquele trabalhador do seu trabalho e aí ele não sabe meio que está acontecendo, né? Eu estou alienando, eu estou impedindo ele de enxergar o quadro completo, digamos assim, certo? Vai ser a intenção da indústria cultural, tá? Porque não há pensamento crítico, não há reflexão, é só algo que vai fazer com que o meu telespectador ali, né, com que essa classe dominada continue sem refletir sobre. E o processo de reificação, ele é o processo de coisificação que acontece na sociedade capitalista. O que significa, gente, que agora a informação e a cultura viraram mercadoria, né? Então você abre, por exemplo, eu adoro fazer isso. Eu vou abrir o do G1 porque o do G1 é de graça. Então, mas ó, eu abri aqui o portal do G1, tá? Eu tô no G1 Brasil, né? No G1 Global. Aí, olha a chamada, olha o título da matéria, que foi postada há 14 minutos atrás. Quem realmente decide oficialmente a eleição presidencial? E uma foto do Biden e do Trump. Estão vendo? Para quê? Para chamar a atenção, né? É o quê? É para chamar a atenção. Né? Então, na minha região, por exemplo, olha isso. Número de internados com sintomas de Covid-19 cresce 86% em menos de 2 meses. E aí a foto é o pessoal na praia. Para quê, gente? Para chamar atenção. Para gerar o quê? Para gerar clique. Porque a matéria não é mais só uma notícia para me informar de alguma coisa importante. Ela é uma mercadoria que precisa ser vendida. E ela é vendida como? A partir do momento que eu clico, né? O meu clique vai gerar engajamento. E aí eu tô falando disso num portal de notícias, mas se você abre, por exemplo, vamos ver quem aparece aqui, quem aparece mais fácil. Abrir o Instagram. Me apareceu uma propaganda da Shein de roupa. Certo? Eu nem sigo a página, mas me apareceu. Né? Por quê? Porque é um portal, ok? É uma rede social que é utilizada para comunicação em massa e aí eles pagam para aparecer propaganda. E aquilo vira uma quê? Uma mercadoria. Podia ser um public post de qualquer pessoa que eu sigo. Podia ser um monte de coisa. Mas agora, por exemplo, o post, ele vira uma mercadoria. Porque aí a pessoa vai lá e paga 100 mil reais, 500, a pessoa vai lá e paga 500 mil reais para Manu Gavassi pintar o cabelo de loiro e tirar uma foto e postar. Virou uma mercadoria, né? Passou pelo processo de reificação,
certo? Então, só recapitulando que eu já comentei, mas para a gente ler tópico por tópico. A indústria cultural ela foi criada pela classe dominante para atingir as massas, tá? Na indústria cultural, a gente pode ter duas coisas acontecendo. Eu criar um produto do zero para atingir a massa, tipo o pop, tá? Vamos pensar tipo num estilo musical, um estilo musical pop, né? Ele foi criado do zero com o objetivo de atingir as massas. Agora eu posso pegar um estilo musical como o rap, certo? Ou como o funk. O rap e o funk são manifestações culturais, né? De um determinado grupo. Porém, eles foram apropriados pela indústria e transformados em mercadoria, né? E aí agora eles estão o quê? Dentro da lógica de uma indústria, né? Não é mais uma manifestação cultural simples, né? Ele é agora o quê? Uma mercadoria dessa indústria de produção, né? Dessa indústria e está numa linha de produção. Seja fazendo clipes, lançando música, fazendo show, enfim, o que faz parte ali dessa linha de produção. Vocês pegaram? Entenderam até aqui? Tá tudo certo? Ok. Esses produtos, gente, da indústria cultural, eles têm o objetivo de tornar a nossa vida mais suportável. Porque, de verdade, pessoalmente, eu não conseguiria estar dando essa aula 4h30 se meio-dia eu não tivesse parado para ver o último episódio de Keeping Up with the Kardashians. Porque se sexta-feira eu não paro na hora do almoço para ver, né? Meio-dia não, eu almoço 11 horas. Se 11 horas eu não paro para ver o novo episódio de Keeping Up with the Kardashians, a minha semana acabou, estraga a minha semana. Que nem agora a temporada acabou. Eu vou continuar o que eu tava revendo de novo, eu tava na 4ª temporada. A Eric falou, eu com Gossip Girl. Sim, e tá tudo bem. Certo? Por quê? Porque isso é puro e simples entretenimento. E o entretenimento, né, que é gerado pela indústria cultural, ele não tem que te fazer pensar. E tá tudo bem você consumir alguma coisa que não tem senso crítico, tá? Qual que é o problema? Quando você não entende que esse seu consumo, né, quando você não escolhe isso. Então, se você está escolhendo ativamente consumir um produto da indústria cultural, sabendo o que está acontecendo, sabendo qual é o contexto, tá tudo bem. O problema, gente, é que isso aqui nem todo mundo sabe. E aí as pessoas são influenciadas. Vocês já viram The Good Place? Da Netflix? Então, a personagem a atriz que faz a Tahani, né? Que é a Jamila Jamil, ela tem uma coisa muito interessante ela tem uns projetos muito interessantes sobre imagem do corpo, né? E na verdade, ela fez pressão para que o Instagram, por exemplo, e o Facebook tirasse de qualquer pessoa menor de idade, não aparece mais nenhuma propaganda de produtos para emagrecimento e etc, né? Por quê? Vamos pensar, por exemplo, na ditadura da beleza, certo? Nos padrões de beleza. Vamos pensar numa Kylie Jenner, né? Se eu não tenho consciência de que aquilo que ela está produzindo, ok, não tem a ver comigo, mano, eles vendem gelatina, que é laxante, que é inibidor. Aquelas gummy que elas vendem é inibidor de fome. E vende para criança de 12, 13 anos que segue elas. E que não tem a cabeça e a consciência de entender que isso é mais uma mercadoria. Certo? Dentro dessa indústria. E aí compra e tem problemas de saúde seríssimos. Né? Ah, tem de tudo. Elas vendem um monte de coisa. Elas andam vendendo um pouco menos disso, mas antigamente elas vendiam muito produto de emagrecimento. E eram os produtos que, tipo, não, assim,
eles não eram regulados pelas empresas, tipo, pelo governo, né, pelas coisas sanitárias do governo, e são produtos que não eram destinados para criança, né? Exatamente, Eric, como se elas... E aí, tipo, tinha uns produtos que era tipo umas gelatininhas, né? Sabe Fini? Aquele Fini de ursinho? Então, o produto parecia um Fini de ursinho, só que era inibidor. Ou tinha os pirulitos também, que era inibidor de fome. Então, tipo, você chupava o pirulito, certo? E aí você não sentia fome, por isso você não comia. Ou você comia aquele gamizinho, e aí você, tipo, aquilo era um laxante. E o problema é que isso chegava, tipo, para crianças de 10, 11, 12 anos, que iam e compravam esses produtos. E aí eu tô falando de um caso extremo, de um caso de saúde, certo? Ok? Onde elas estão vendendo um ideal de, tipo, tenha o meu corpo com esse produto, ou a Kylie, por exemplo, de a minha boca não há enchimento, gente. Eu só estou usando este batom. Comprem o meu batom que vocês vão ter a minha boca. Né? Isso faz parte da indústria cultural. Isso é uma coisa que eu, que tenho 23 anos e tive uma educação de qualidade, entendo. Então, eu entendo que eu não preciso disso. Agora, pode ter uma mulher de 23 anos que não teve uma educação de qualidade e que não sabe o que é isso e que acha que precise. Se for uma escolha pessoal sua, a partir dos momentos em que você sabe quais são os prós, os contras, os riscos, beleza, cada um faz a sua escolha, tá? Agora, você tem que fazer a sua escolha a partir do momento em que você conhece sobre o que você está falando, certo? E aí, esses produtos da indústria cultural, como filmes, por exemplo, que são criados para tornar a nossa vida mais suportável, ou séries, eles também vão colocando para a gente alguns ideais de vida, né? Que a gente precisa ter que parar e analisar para ver se isso realmente é legal ou não é legal. Né? E aí vocês têm muito privilégio de ter uma educação de qualidade em que vocês estão aprendendo e sabendo que isso acontece. Nem sempre as pessoas sabem. E tá tudo bem vocês irem, por exemplo, como você falou, Eric, eu gosto de ver Gossip Girl. Tudo bem, Eric, veja só Gossip Girl. Você sabe que é um produto que não foi pensado para você ter qualquer tipo de pensamento crítico. É um produto, e mesmo quando a gente fala, por exemplo, de representar, tipo, a cena, eu estava discutindo com uma colega minha, exatamente, porque um aluno dela falou que a cena das mulheres no Vingadores não foi necessária. E eu falei, não, foi necessária pela representatividade, ok. Só que se a representatividade não tivesse dando lucro, não teria sido colocado. Então, beleza, no Aquaman tá falando lá sobre a poluição do meio ambiente, ok. Mas não tá criticando, tá falando, os humanos poluem. Mas não tá criticando a estrutura e qual que é o verdadeiro agente poluente. Entendeu? Não faz aquele raciocínio completo, aquela crítica completa. Porque vende você comprar um produtinho que é cruelty free. Porque vem você comprar um copinho, você vai lá e você compra, por exemplo, meu álcool em gelzinho artesanal. Vende, óbvio que vende. Agora, o que está por trás disso? Quais que são as problemáticas? Só pessoas com senso crítico vão conseguir pesquisar e achar e ir além do que a indústria cultural está fornecendo para a gente. E tá tudo bem consumir o que a indústria cultural está produzindo. Eu consumo demais. Eu via, antes da pandemia, 2 filmes por semana no cinema. E não tem problema, tá? Contanto que eu entenda que isso que eu estou consumindo
ele está servindo para manter as desigualdades, ok? E a alienação. E manter a ideia de que se eu trabalhar, de que se eu fizer alguma coisa, eu posso conquistar aquilo. Se eu comprar um pirulito que me deixa sem fome, eu posso ter o corpo da Kim Kardashian. Certo? Aí, meus amores, a gente tem como eu já falei também, né, as manifestações culturais populares com tendência à massificação. Esse é o mundo pop. Então, os produtos da indústria cultural, eles têm como objetivo alienar, tá? A gente tem que diferenciar o que é cultura popular e o que é cultura pop, tá? Cultura popular, gente, são as manifestações que nascem organicamente. A cultura pop foi projetada desde o primeiro momento para ser massificada, ok? Então, a musiquinha da Britney Spears, a musiquinha da Ariana Grande, foi projetada desde o começo para ser massificada. O sertanejo universitário é cultura pop. O sertanejo raiz é cultura popular. Entenderam a diferença? Tá? Por quê? Foi projetado desde o começo para ser massificado, ok? Tá? Para atingir a maior quantidade de pessoas possíveis. Tá fazendo barulho o ventilador? É porque aqui eu fechei tudo para ver se o barulho diminuía e me deu calor. Enfim, deixa eu desligar, vai. Então tá bom, vou deixar ligado. Gente, tudo é transformado em produto para dar ibope. E aí, isso prejudica a nossa leitura de mundo, como eu estava falando para vocês. Tá? Por quê? Porque vira um espetáculo. Tudo vira para dar ibope. A gente se torna uma sociedade de espetáculos, onde a gente tem uma imensa acumulação de espetáculo. É treta atrás de treta, é curtida atrás de curtida. Vocês viram o pedido de namoro da Rafa Kalimann? Precisa daquilo? Não, mas por que tem aquilo? Se foi, vamos supor, né? A gente não sabe se ela sabia ou não, mas a gente sabe que ele fez para gravar, para jogar na internet. Vamos supor que ela não sabia, tá, Eric? Vamos só pensar no cara, não vamos pensar nela. O cara fez sabendo que ia gravar, tanto que ele está gravando, para jogar na internet, para ganhar ibope. Tudo um palco, quem faz o melhor show fica com a audiência. Exatamente, Raíssa. Só para ter mídia. A gente virou uma sociedade que quer o like, que quer o ibope, certo? E aí a gente concentra todo o olhar e toda a consciência para um ponto, e na verdade a gente não está tendo consciência de verdade. Porque esse espetáculo, né, que não é um conjunto de imagens só, porque o vídeo sozinho, ele não é um espetáculo. É eu ir lá e eu ver o vídeo. É o meu namorado ir lá, mandar o vídeo para mim e falar: tá arrependida que eu não fiz assim? De zoeira, entendeu? Isso é o espetáculo. É o engajamento que isso gera, que gera o espetáculo, tá? É a relação entre as pessoas que aquela imagem vai gerar. Então, é o tamborzinho da Manu Gavassi no BBB. E depois vários gente fofoca colocaram os vídeos do pedido, outros influencers falando sobre como se aquilo fosse perfeito. E aquilo gerou o que estava com seu objetivo, que era o espetáculo, que era essa produção enorme, esse engajamento, etc. E assim, paciência, tudo bem, cada um faz o seu, né? Agora eu vou. Eu fechei, não era para fechar. Já vou engajar, vocês vão ver que vai ser tipo muito papum, tá? No nosso módulo 45-46. Eu nem fiz. Olha isso, gente. Esse capítulo tem 2 páginas, tá? Super facinho. Eu nem fiz slide, porque o slide vai dar uma página só. Eu preferi ir por aqui antes, depois eu mando o slide para vocês, tá bom? Deixa eu botar 130. Esse módulo começa com o texto do Darcy Ribeiro, que eu quero que vocês leiam depois. Eu não quero que vocês leiam agora, porque
eu quero que vocês leiam em casa, né? Vocês leiam em casa, mas eu quero que vocês leiam com calma, porque eu acho que é uma opinião pessoal, eu posso estar errada. Só que eu acho que esse para debater deveria estar no nosso próximo módulo, tá? Então, eu vou fazer ele por último, tá bom? Que no caso vai ser semana que vem. Semana que vem a gente começa por esse para debater e aí vai para a cultura específica. Aqui nesse módulo, eu vou resumir ele nesse título aqui, gente. Plural, mas não caótico, tá? Vocês vão ver que vai ser super rapidinho, super facilzinho. Vou mostrar já aqui como a gente vai falar sobre a diversidade, que é uma coisa boa, tá, no Brasil. E aí, na próxima semana, a gente fala sobre esses outros elementos da cultura brasileira. A gente fala sobre folclore, sobre cada um desses elementos, tá bom? Que vai ser mais ou menos também o quê, gente? As formas lá que a gente viu, quando a gente viu de preservação, né? A gente vai ver um pouquinho de cada cultura, tá? Mas aí lá não tem muita sociologia, tá? A sociologia meio que acaba aqui para vocês, ok? Vamos lá. O crítico literário Alfredo Bozzi, ele vai escrever um artigo chamado Plural, mas não caótico. Nesse artigo, ele vai falar que o Brasil, né, ele vai passar muito tempo buscando sua identidade nacional e que a identidade nacional do Brasil, ela não é coesa, né? O Brasil não tem uma identidade, o Brasil tem várias identidades. A cultura brasileira, ela não é homogênea. Na verdade, para ele, a cultura brasileira, ela é plural e essa pluralidade, ela vem de vários fatores. Ela é a mistura da cultura popular com a erudita, da de massas, com a cultura de raiz, né? Com os regionalismos, porque o Sul tem uma cultura diferente do Norte, tem uma cultura diferente do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, por aí vai. Da miscigenação, certo? Entre, primeiramente, o índio, o branco e o negro, e depois, né, da miscigenação étnica entre o índio, o branco e o negro, principalmente, mas e depois da chegada dos imigrantes também, japoneses, italianos, alemães, e por aí vai, certo? E todos esses elementos, eles vão misturar e vai virar um mosaico. Então, o Brasil, ele é plural, a gente não tem uma identidade só, a gente tem muitos hábitos, muitas crenças e muitos valores, tá? Então, a gente vai pegar um pouco da cultura ibérica, da cultura indígena, da cultura africana, a gente pega depois da cultura italiana, japonesa, judaica, e vira um negócio que, na verdade, não é um negócio só, são vários. Por isso que a gente não consegue definir o Brasil, né, em poucas características. Cada lugar é muito plural, o Brasil é muito grande e tem muita diversidade. E aí, gente, a pluralidade da cultura brasileira é a comprovação da sua diversidade. Eu vou até colocar um outro grifo, mesmo com esse grifo, para mostrar que essa frase é a frase mais importante desse módulo, tá? O Brasil, ele convive com a cultura de massas plenamente, a gente não tem problema nenhum com isso. Nós somos um país muito diverso, só que, assim como a dominação por meio da economia, que a gente viu lá no primeiro ano, a gente também passa por uma dominação por meio da cultura, né? Então, o Brasil, com a popularização da internet, dos veículos, a gente fica muito dependente da publicidade, da tecnologia, da informação e da produção cultural estrangeira. Então, por exemplo, alguém me diz aí uma série brasileira que vocês veem? Porque, assim, eu mesma, quando eu tinha idade de vocês, eu não via nenhuma. Fui passar a ver série brasileira agora, que a Netflix está produzindo. No máximo, eu via novela. Eu sempre vi muita novela. Sob Pressão. Sobre 3%, Sob Pressão. São séries que eu assisto também. Que são séries que foram lançadas, o quê? 2017, 2018. Certo? São recentes. Ok? Sintonia. Tem a Irmandade, que é muito boa também. É tudo muito recente, certo? Mas a gente ainda é muito dependente, né? Quando a gente vai pesar, por exemplo, a quantidade de série e de filme que a gente vê que é estrangeiro e a quantidade de série e de filme que a gente vê que é brasileiro, vai ter muito mais estrangeiro do que brasileiro, né? Os canais de TV. Os canais de TV estrangeiros, eles estão em maior quantidade na nossa assinatura do que os canais brasileiros. As informações... Sabe aquela matéria que eu falei para vocês do Trump e do Biden, que eu mostrei agora há pouco?
Eu não peguei ela aleatoriamente. Eu peguei ela porque ela é uma matéria que estava no G1, mas que foi escrita pela BBC. O G1 comprou a matéria da BBC para colocar no seu portal. Isso a gente vai dar o nome de colonialismo cultural. Se olhar no catálogo do cinema, tem um filme brasileiro e olhe lá. Sim, Eri, porque a gente também não produz muito filme, mas isso a gente vai falar no mais elementos, tá bom? No mais elementos a gente vai discorrer aí do porquê isso não acontece. Agora, o que vocês precisam saber é que esse processo onde a gente consome mais a cultura de outros países, principalmente os Estados Unidos, do que a nossa, é uma espécie de colonialismo cultural, né? E aí é o quê? Eles estão colonizando a gente pela nossa cabeça. Perfeita essa imagem, né? A gente pensa, o meu pai vivia falando para mim duas coisas. Primeiro, que a vida não é padrinhos mágicos. Ele falava muito para mim isso quando eu era criança, fala até hoje. E segundo, eu via muitos Feiticeiros de Waverly Place e Hannah Montana. Tipo, eu era viciada em Hannah Montana e Feiticeiros de Waverly Place. Meu Deus do céu, eu via todo santo dia. E aí eu peguei a mania de falar que nem a Alex Russo e fazer os trejeitinhos dela, porque eu adorava a Selena Gomez, né? E aí meu pai ficava para mim falando assim: você não tá no seriado, você não tá naquele seriado, você não tá naquele seriado, você não tá naquele seriado. Eu só fui perceber depois que eu tinha pegado uns trejeitos de falar dela, né? Não dela, mas da dublagem. E umas caras e bocas que eu fazia também, que ela fazia. Por quê? Pela influência, né, dessa personagem na minha vida. Como a gente vai resistir à indústria cultural? Olha, gente, não há um... Além da gente tá sempre tentando pensar de forma crítica, né? Há quem diga que os livros, eles são uma possibilidade de resistência. Mas aí a gente também tem que pensar, porque tudo bem, os livros são uma possibilidade de resistência, mas que livros? Porque há livros que são escritos só para vender. Você pega um livro como A Seleção. Que crítica social a Seleção tem? Se espremer, acha alguma coisinha, né? Uma luta de classes ali, uma crítica, sei lá, à realeza, né? Se espremer, acha alguma coisinha, mas ainda assim, certo? O que leva em consideração na hora que você vai colocar um livro, as editoras querem o quê? O livro que vai vender. O livro que vai chegar mais rápido. O livro que tem o potencial para virar uma série, para ganhar mais dinheiro. Certo? Fora isso, o brasileiro lê muito pouco. Quantos livros vocês leram na quarentena? Porque a média de livro do brasileiro por ano, né, em 2011, foram de 4 livros por ano. 12 dividido por 4 dá 3, né? Dá 3. Ou seja, um livro a cada 3 meses. O Eric falou que leu 3 e a mãe dele leu 14 até agora. A Madu falou que leu 7. Vocês estão... O Eric tá quase ali na média, a Madu tá quase o dobro, mas ainda assim, gente, não são 3, 7 livros que vão fazer com que a indústria cultural simplesmente pare de existir, né? Muito pelo contrário, é só uma das coisas que a gente pode fazer para manter nossa cabeça ativa, resistindo à indústria cultural, ok? Uma das coisas que a gente faz, uma das maneiras para a gente se proteger da dominação é o enraizamento, que não tem a ver com xenofobia. O enraizamento não é uma atitude preconceituosa, tá? É só a gente dar valor e priorizar as nossas raízes. Não significa que eu vou excluir você, tá? Significa que eu estou protegendo a minha cultura, tá? Eu não vou te matar. Eu não vou fingir que você não existe, eu não vou te criticar. Eu só vou, por exemplo, manter as minhas tradições o mais viva possível, ok? Me protegendo como for necessário, no sentido de que não dá para deixar de viver em sociedade, mas dá para eu deixar de, por exemplo, fazer algumas coisinhas para proteger a minha cultura, entendeu? Como, por exemplo, os judeus fazem, né? Enfim, gente, é isso. Semana que vem a gente
continua aí, né? Acabou, tá? É literalmente só isso, esse módulo. Eu juro pra vocês. Não tem mais nada. Podem ler, não tem mais absolutamente nada. É muito tranquilo. Bom fim de semana pra vocês. Beijos. Até semana que vem, gente. Tchau.